Placar ao vivo chegando, cadê o apito? Tá demorando esse apito, hein? Capita, só começa se o juiz apitar, né? Era assim na minha época, né? Não sei se mudou. Continua. William Capita aqui comigo, tudo bom? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Legal, já tá aí dando uma folhada na edição do mês, né? Pois é, estou aqui olhando, né, a revista. Revista que Placar dispensa comentários, né? História do futebol, assim, acho que não tem como falar do futebol brasileiro sem falar da revista Placar. E vocês que participaram da história da revista, em algum momento vão rever as fotos aqui comigo. Então a gente deu uma fuçada no acervo da Placar, pegou umas fotos tuas da época daquele time que tá liderando. Qual é o time mesmo que tá liderando o campeonato? Corinthians, seria. Não é? Com a vantagem grande. Ai, meu Deus, tá incrível o Corinthians, cara. De novo, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu vou começar o programa pedindo licença ao Capita para ir para Barcelona, porque o Alexandre Salvador, o editor da Veja, que está lá, é um enviado especial para acompanhar essa história do Neymar. Vai, não vai? Alexandre, você está agora no aeroporto de Barcelona embarcando para Paris, mas parece que o Neymar não vai exatamente agora porque o cheque voltou. Que história é essa, cara? Fala, Rodrigo, tudo bem? Tudo bom, Capita, William? Obrigado aí pela presença. Bom, o que acontece é o seguinte, os advogados do PSG foram a Madrid, na sede da Liga Profissional Espanhola, tentar fazer o depósito na Liga da multa rescisória do contrato do Neymar, 222 milhões de euros. Só que o presidente da Liga, que está um pouco, digamos, mais enciumado do que os próprios catalães, porque ele traído, né? A terceira maior estrela do campeonato dele está saindo do Barcelona para trocar por uma menor. A gente até publicou uma nota em Veja.com falando justamente sobre essa sensação, mas que o presidente tem que ficar feliz de que tem que ficar aliviado de que ele não tirou as duas maiores estrelas, né? Seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo, tirou o Neymar, embora isso seja uma perda considerável para o campeonato. E aí o que aconteceu? O presidente falou que não aceitaria o documento. O que é a estratégia dos representantes do Neymar, enfim, o que eles fizeram? Eles tomaram a decisão de fazer algo parecido que o Barcelona fez ontem, que foi depositar em cartório o valor da multa, né, registrar que estava ali depositado para o Barcelona, e quando o Barcelona quisesse retirar aquele valor, estava ali disponível. Só que houve uma mudança. Acabei de receber essa informação de que agora, nesse momento que a gente está conversando, os advogados do PSG e do Barcelona estão conversando num hotel aqui em Barcelona para tentar chegar a um acordo. Não é um acordo de venda, mas um acordo do pagamento da multa. A cláusula 10 do contrato, que justamente prevê esse rompimento do contrato e o valor que deve ser pago. Mas o valor é o mesmo, continua nos mesmos 222 milhões de euros. Mas o problema é que a Federação Espanhola, que está tomando as dores do Barcelona, alegou que esse pagamento da multa fere o fair play financeiro. Então, para que consta isso no contrato, se quando você vai pagar, você fala, não, isso aí é muito dinheiro, a gente não pode aceitar. É esquisita essa história, né? Justamente, Rodrigo, assim, a questão da multa rescisória é muito parecido com o que acontece na Lei Pelé, até o William pode comentar melhor a respeito. Quando foi instituída a Lei Pelé, e aqui é a mesma situação, que você estipula uma multa rescisória para o jogador que, se não estiver satisfeito, sair do clube que ele está defendendo, é uma salvaguarda. Hoje o Neymar parece refém do Barcelona, né? Tá preso lá na mansão dele, lá no bairro de Pedralbes, que é um bairro super sofisticado aqui da cidade. Ele está preso com 20 pessoas lá sem poder fazer nada, porque um dos empresários dele já falou, enquanto não tiver o TMS, que é o termo da FIFA, como se fosse o nosso bid, né? Enquanto não constar no bid da FIFA, ele não pode se transferir, não pode fazer nada, inclusive não pode nem fazer aquele exame médico que ele já fez, né? Ele já deu uma escapadinha aí das obrigações legais. Ele foi para Porto, em Portugal, fazer esse exame médico, enfim, deve ter tido outras discussões com o pessoal do PSG, ele não poderia fazer isso, mas também a Federação Espanhola está dificultando um pouco as coisas, e essa questão do fair play financeiro, só para a gente fazer uma correção, eu acho que é importante, mesmo que o PSG esteja infringindo a lei ou o regulamento do fair play financeiro, isso só vai ser avaliado no final desse ano fiscal, ou seja, em julho de 2018. A Federação Espanhola nada pode fazer agora, só depois, enfim, se alguém quiser protestar na UEFA ou na FIFA, é que deve fazê-lo. Mas assim, o protesto sobre fair play financeiro não cabe em relação à multa, pelo menos nesse momento.
É obviamente que isso é tudo passível de questionamento jurídico, pode ter uma liminar ou outra aqui, mas a questão do fair play financeiro não cabe nesse momento da negociação. Pelo menos foi aquilo que eu consegui apurar. Eu tô vendo que tem uma loja do Barcelona atrás de você aí no aeroporto. Já tiraram tudo do Neymar da loja ou ainda tem coisa dele vendendo? Olha, Rodrigo, confesso que eu não olhei dentro da loja, mas eu vou dar uma olhadinha agora. Deixa eu... acho que não. Acho que só tem ali as camisas do Messi, mas na loja oficial do Barcelona, que fica em frente ao estádio do Camp Nou, todas as camisas do Neymar foram retiradas. Até falei ontem na live, para quem não acompanhou, de que eu fiz a pergunta aí para um vendedor, falei, olha, eu queria uma camisa do Barcelona com o número 11 Neymar nas costas. O cara ficou super desconcertado, não sabia muito bem o que me dizer, mas ele falou, eu acho que o Neymar está indo embora, tanto é que nós retiramos todas as camisas já pronta entrega, né, aquelas camisas que ficam prontas, mas se você quiser muito, a gente vende. Eu acho que vai ter uma liquidação aí, um saldão para quem está procurando umas rebarras, como eles dizem aqui, né? Um saldão de fim de verão. A camisa do Neymar é que vai estar com preço melhor na praça. Então compra um lote aí que a gente vende no prédio da Abril, hein, Alexandre? Tem 23 andares aqui, dá para vender bastante camisa. Não, mas aí é procurar, enfim, uma camisa que não vale nada, né? Eu ia fazer uma piada, só que eu vou ficar me controlar, porque senão as pessoas vão com o clube alviverde da cidade de São Paulo, mas eu vou ficar quieto. Ih, rapaz, melhor não mexer nisso não. Olha, boa viagem e a gente continua na tua cola enquanto você estiver na cola do Neymar, tudo bem? Claro, amanhã acho que, pelo que eu soube, assim, essa questão, apesar da aparente queda de braço, está solucionada. Logo menos o Neymar deve se liberar do Barça para assinar com o Paris Saint-Germain. E se lembrando que o primeiro jogo do PSG, já pelo Campeonato Francês, é agora sábado, 5 da tarde no horário local. Não sei, aí preciso fazer uma conta aí para converter, acho que é 10 da manhã, se eu não estou enganado. Uhum. E a expectativa é que ele seja apresentado nessa partida. Então, até sábado aí nós teremos novidades. Sábado eu sei que você está de folga, mas enfim, a gente traz tudo para os nossos leitores na página da Placar em veja.com, tá certo? Ça va bien, merci, monsieur. Ademã, bom voyage. Adomã. Vou desligar aqui então, pra gente conversar com o Capita. Capita, agora me fala. Quero a tua opinião dessa transferência que tá movimentando a mídia esportiva, as redes sociais, muita gente criticando, muita gente dizendo que ele tem que ir para sair da sombra do Messi. Eu sei que de longe aqui é difícil opinar, mas que análise você faz dessa história? Bom, a gente, como você está falando, assim, de longe e mesmo que estivesse perto, é sempre uma decisão muito difícil para o atleta, né? O clube que ele vai se transferir ou se ele vai permanecer. Qualquer decisão profissional, ela é muito impactante, ainda mais na carreira de atleta de futebol, porque ela é curta. Uhum. Então você pode, numa decisão errada, atrapalhar bastante os seus planos profissionais. Agora, eu vejo assim, o Neymar, ele não teria, ao meu ver, o mesmo suporte que o Messi tem hoje. Suporte que eu falo de identidade com o clube. Tá. Porque o Messi foi produzido lá, né? Sim. Ele cresceu lá com uma geração brilhante, que o Neymar também tem identificado, ao meu ver, que não produziu outra geração brilhante para daqui 3, 4 anos, de repente, quando o Messi sim estiver aposentando, o Neymar tomar esse papel, né, assumir esse papel de protagonista. Ele não teria ali em volta dele, e não sentiu, creio, na diretoria do Barcelona, esse empenho todo. E já teria quase 30 anos também, né? Exato. O Neymar. Inclusive com indicações de Felipe Coutinho, por exemplo, de Paulinho, não conseguindo, né, essas contratações que, aos olhos do Neymar, seriam contratações que iriam reforçar muito o Barcelona e jogadores com idade para poder ajudá-lo num futuro próximo, que eu acho também que nem é tão próximo. O Messi não vai, acredito, sair do Barcelona com 32, 33 anos. Ele deve aposentar com uns 35. É isso. E aí o Neymar teria o espaço dele ainda muito limitado pelo que o Messi vem fazendo há anos no Barcelona, né? E aí ele olha para o grupo de WhatsApp do PSG, tá Dani Alves, Sim. Marquinhos, Thiago Silva, ainda tá o Lucas. Uhum. Quer dizer, ele também não tá indo para um time da China, né? Nem da Ucrânia. Ele tá indo para o principal time francês que tem bala na agulha, né? E que por pouco, nas 2 últimas edições da Champions League, quase eliminou o Barcelona.
ano passado, a meu ver, assim, a arbitragem interferiu diretamente naquele 6-1. Verdade. Em que pese o Neymar jogar demais, mas assim, foram 2 pênaltis claríssimos a favor do PSG, quer dizer, pênaltis duvidosos para o Barcelona, mas enfim, creio que o Neymar também sentiu um enfraquecimento do Barcelona. Mudança de técnico, você não conhece o técnico novo, Sim. Quer dizer, tudo isso fez com que eu acho que ele tomasse a decisão de ir para o PSG, um time muito forte, ganhar muito dinheiro e ser o dono do time, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas cada vez mais no futebol, a gente vê muito no basquete isso, né? Um time moldado ao redor de uma grande estrela, quando junta mais de uma, acaba às vezes saindo uma faísca, talvez às vezes não funciona, ou funciona por pouco tempo. Mas no caso do Neymar, acredito que ele está buscando isso, vai ser o dono do Paris Saint-Germain, com uma influência muito grande em contratação, em indicação e na estrutura do jogo em si, no modelo tático, para que prevaleça o seu futebol em detrimento do que ele faz hoje, por exemplo, no Barcelona, ou fez no Barcelona, de ele jogar, mas ser muito mais jogar para o Messi do que jogar para ele. Pois é, vai para ser a estrela da companhia, usando o eufemismo, Exato. assim, né? E é bom lembrar que quando o Robinho, por exemplo, foi para o Manchester City, o City não era o que é hoje. O Chelsea, antes de um milionário comprar, também não encarava os grandes da Europa de igual para igual. Então pode ser que o PSG, com a chegada do Neymar e com os jogadores que já estão lá, consiga dar aquela encorpada e também virar protagonista. Se ele ganha uma Champions com o PSG, é um feito histórico. Exato. Muito mais do que ganhar mais uma com o Barcelona, né? Vai ser um pouco mais do mesmo ganhar com o Barcelona. E se ele consegue chegar numa final, já é uma coisa, um feito, porque o PSG nunca chegou. Ganhando, então, a final, quer dizer, ele vai escrever o nome dele e que vai superar os outros, né? Porque, assim, por mais que eu não goste, o esporte é coletivo, não é individual, mas a gente tem por hábito colocar uma referência, um culpado ou um vilão ou um herói. Isso. E no caso do Neymar e no PSG, o PSG sendo campeão, com certeza ele vai ser colocado como o herói da conquista. Não, e os brasileiros têm uma moral enorme no PSG. Você entra na loja oficial do PSG ali na Champs-Élysées, só dá raí. Sim. Em volta do Parque des Princes, lá tem foto do Ricardo Gomes, do Ronaldinho Gaúcho. Então os brasileiros costumam escrever uma história bonita lá, né? A França já gosta. Exato, já tem esse carinho, já tem esse carinho todo. Os brasileiros que lá passaram também deixaram uma imagem muito boa, muito positiva. É isso. Você citou muito bem, né? Raí, Ricardo Gomes, 2 assim, profissionais exemplares, qualidade técnica como pessoa também. E óbvio que os brasileiros assumem uma responsabilidade, o Neymar principalmente, porque ele vai estar já era visto pelo mundo todo, agora mais do que nunca. E isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Isso. Porque você está carregando não só você, Neymar, mas brasileiro, né? Você é o Brasil ali sendo visto em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Então ele também se já tinha paparazzo em Barcelona, agora vai ter muito mais. Vicia Neymar agora, né? Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários, porque a galera tá marcando presença. Deixa eu ver. Geraldo Almeida, placar o melhor do esporte, muito bem. O Alexander Rodrigues diz que o Mecenas mandou um abraço. O Mecenas é um personagem sensual que ronda as redes sociais comprando e vendendo jogadores. Rafael Fagner pede um alô para Curitiba. Alô, Curitiba, tamo junto. Wagner Fernandes, Dali Palmeiras, ganhou ontem o Verdão. O que mais? Jocélia Mendes, obrigada, campeão William. Tá eu que agradeço, Jocélia. Thiago Mantovani aqui, fala Mantova. O Vandercy Monteiro, o que eles fazem com essas camisas quando retiram das lojas? Essas do Neymar que vão encalhar, o que você acha que acontece, cara? É uma pergunta interessante, porque... Dá pra tirar um número e botar outro em cima? Não, né? Acho que não. Acho que não. Agora, o que eu via mais comumente era assim, você vai, compra a camisa, pede o número na hora. Isso. E o nome, obviamente, do jogador ou o seu nome. Então, isso era feito na hora, em vários lugares do mundo eu vi que é assim. Então, até achei curioso falar de tirar a camisa, assim, porque geralmente você coloca na hora, justamente também para evitar um possível prejuízo com a camisa já pronta e estragar, imagina. E às vezes o cara quer o próprio nome na camisa, nem quer o nome do jogador, exato. né? Então você quer presentear alguém, né? E aí você coloca o nome da pessoa. Não sei, você falou bem agora, porque das lojas que eu lembro de ter visitado, geralmente a camisa tá virgem. Isso. E você escolhe na hora. Mas pode ser que as camisas que tem muita saída, os caras já deixam um pouco pronta ali, né? É possível, é bem possível. Vai saber. Lucas Mola, parabéns pela carreira como jogador e agora
como comentarista. Obrigado. Estou me esforçando para tentar melhorar cada dia. Felipe Miranda, Neymar tem tudo para ser o melhor do mundo, é só concentrar e jogar e trazer a Copa pra gente. Já pensou o Neymar campeão do mundo pelo Brasil e da Champions pelo Paris Saint-Germain no mesmo ano? Vai saber, né, cara? E o Thiago Borges, lembrando que o Abel Braga tem muito carinho lá no PSG, é verdade. Aliás, uma cena Bem linda lembrado. ontem no campeonato, né? O Abel sendo aplaudido na Ilha do Retiro pelas duas torcidas. O Vanderlei Luxemburgo deu um abraço caloroso nele. E o Abelão tem uma história bonita na França como técnico do Olympique de Marseille e como jogador do PSG. Sim, é uma lembrança muito, muito oportuna, porque é um outro profissional também que dispensa comentários, né? Não é, infelizmente, pela tragédia que se abateu sobre a família, mas assim, eu nunca trabalhei com ele, mas no meio do futebol, acredito que no meio jornalístico também, as coisas correm muito rápido, né? Quando o cara é traíra, a gente fica sabendo. Não é? E quando o cara é gente boa demais, e o Abelão, assim, eu não ouço ninguém falar mal dele. E olha que jogador, às vezes, ou muitas vezes, é até injusto, né? Porque não está jogando, aí a culpa é do técnico, o técnico que é traíra e tal, enfim. Mas em relação ao Abelão, nunca ouvi ninguém falar mal. Abelão, sinta-se abraçado pela revista Placar, viu? Beijo pra você. Agora, Fabão, bota a tabela atualizada aí, porque o time que esse cara aqui defendeu parece que ainda tá liderando com uma certa folga em relação aos outros. Ó, 18ª rodada, tem jogo hoje ainda, é bom lembrar, mas Corinthians segue mais líder do que nunca com 44 pontos. O Grêmio ganhou, manteve a mesma distância com 36. Santos ganhou do Flamengo, empurrou o Flamengo. Na verdade, o Flamengo continuou na 5ª posição, a distância de pontos é que aumentou. Palmeiras ganhou ontem também com 32. E aí, fechando o G6, está o Sport do Luxemburgo, que enfrentou o Fluminense do Abel. Capita, é legal você estar aqui nesse momento, porque dá para dizer, a gente falou isso outro dia na Rádio Globo, né? Que esse Corinthians de hoje deve muito àquele reinício de vocês em 2008/2009, né? Eu entendo como uma construção lá atrás, começou lá atrás, e a gente, todo mundo ali, o Andrés como presidente, o Dr. Mário Gobi como diretor de futebol, o Luiz Paulo Rosenberg como diretor de marketing, outros também, o Raul como financeiro, quer dizer, isso aí para citar 4, mas óbvio que muito mais gente participou daquela reconstrução, comissão técnica, jogadores, mas aí cada um depois foi colocando um algo a mais, né? As outras gestões, ali, né? Então assim, é uma estrutura construída a várias mãos, mas que começou da forma certa. Então quando você faz uma base forte, né? Quando você faz um alicerce bem feito, depois você vai subindo, você pode subir um prédio. Agora, se não fizer uma base bem feita, fatalmente esse prédio vai cair. Ainda que Corinthians tenha se atrapalhado depois disso, problemas financeiros, coisa que não tinha. Então, assim, algumas correções ainda até precisam ser feitas, porque a gente vira e mexe está ouvindo problemas de credores batendo na porta do Corinthians e cobrando, mas o fato é que pelo menos tem conseguido fazer com que isso não afete o campo, o que é sempre muito difícil e é um talento de quem está gerindo, que geralmente é o técnico. Então, o técnico, o Tite conseguiu isso muito bem em 2015 e o Fábio Carille está conseguindo isso também de uma forma brilhante, surpreendente, né? Porque, afinal, o primeiro trabalho dele, efetivamente, como técnico, não mais como interino, mas ele tem muita competência e, assim, é um cara muito paciente. Ele esperou o momento dele, foi aprendendo nas convivências que teve com vários técnicos, lá, principalmente com Mano e Tite, que foram os que mais permaneceram. E hoje ele consegue liderar e comandar essa equipe de uma forma assim, muito serena, muito tranquila. Não é espalhafatoso e, ao mesmo tempo, a gente vê a equipe jogando assim, com a sobriedade, né? Sabendo o que quer dentro de campo. Incrível. Né? E, assim, independente do adversário, você não vê uma equipe assustada, você não vê uma equipe, independente dos desfalques também, a equipe ela joga sabendo as suas limitações também e não tem vergonha disso. O torcedor também entende. Então, assim, hoje está muito difícil de tomar essa liderança do Corinthians. É um sinal de maturidade você entender as suas limitações e usar isso a seu favor, né? Claro, né? Claro. E aí você sabe até onde você pode ir, como é que é o negócio, e sabe que o Jô em algum momento vai fazer um gol lá, porque é inacreditável, né? Tá numa fase De novamente, novo, a bola sobra para ele, mas sempre bem posicionado, né? Sempre brigando também pelo espaço. Quando não faz o gol, ele consegue ajudar os companheiros, servir os companheiros, mas assim, ele está se posicionando muito bem. O gol que ele fez contra o Flamengo
Foi um gol, assim, a gente vê toda a movimentação que ele fez para receber a bola e finalizar. E depois quase fez outro no segundo tempo, idêntico. Né? Assim, ele está sendo muito incisivo, pega às vezes pouco na bola, mas se posiciona e no lugar que ele está é lugar para finalizar. Mas aí o segundo, Diego Alves falou, de novo não, agora já sei onde você vai chutar, eu vou pular. Excelente defesa do Diego Alves, que é uma bola muito difícil, forte, meio que em cima do goleiro. Cruzada, né? Cruzada, rasteiro, assim, chute de manual para fazer o gol. Tanto é que ele fez no primeiro. Mas no segundo, mérito do Diego Alves. Muito bem, é isso mesmo. O Carilho é um mashup de Tite com o Mano que você conhece bem, que quando você passou pelo Corinthians era o técnico do time, né? Me levou pro Grêmio, né? Eu conheci jogando com ele 2 anos no Grêmio, depois ele veio pro Corinthians, pediu a minha contratação. Grêmio e Corinthians acabaram se entendendo por conta de uma dívida que o Corinthians tinha com o Grêmio. E eu acabei vindo e, felizmente, foi uma decisão assim, muito acertada ter vindo. Então vamos aproveitar, deixa e botar o teu arquivo da revista Placar no ar agora para relembrar a tua passagem pelo Timão. Fabão, manda bala. Vamos ver o Capita em ação. Olha aí contra o Santos. Pelo uniforme, você lembra se é 2008, se é 2009? Tá me parecendo 2009, o Marquinhos está no Santos, 9 ou 10 até, viu? Eu acho que 10. Pode ser 10 também, né? Acho que 10. Aquele uniforme todo preto que o Corinthians, no momento, não usa mais. Ali a abraçadeira, daí o apelido William Capita. O engraçado é que isso pegou porque, assim, eu fui um dos primeiros atletas, pelo menos do futebol, a usar o Twitter, quando estava chegando aqui no Brasil. Meu assessor de imprensa, o falecido Fernandão. Saudoso Fernandão na foto aí. Mas aí meu assessor falou assim, tá chegando uma ferramenta interessante, tudo, me explicou mais ou menos, vou criar então. Aí eu coloquei o William Machado, já tinha, o William Machado de Oliveira já tinha, fui tentando vários nomes. E aí, meus amigos no time chamam de Capita, eu vou colocar o William Capita. Pronto. E tal. E aí... Sabe, esse nick tava livre. E aí foi uma coisa que acabou pegando, assim, pra fora, né? Internamente me conheciam, esse era o meu apelido, mas externamente não, geralmente era o William. E aí, hoje em dia, muitas pessoas na rua, o Capita. Hoje em dia, só o William, o pessoal acha que é o do Chelsea. O William Capita. Não, às vezes eu nem olho, porque o William pode não ser eu, mas Capita... Capita é você, né? Próxima foto, roda aí. Aí já com a camisa branca, em pose de capitão já correndo, né? Olha lá. Não sei, capitão, né? É um capitão, porra. Aí, ó. Essa é a época do Ronaldo no Corinthians, né? É bom lembrar. É a época do Ronaldo. Felipe no gol ali, se eu não me engano. Sim, é isso mesmo. Né? O Felipe, a gente jogou de 2008 a 2010, ele sai no meio de 2010. Uma transferência, enfim. Mas a gente jogou durante 2 anos e meio no Corinthians. Aí, contra o Grêmio. Outro time também que eu tenho um carinho muito especial. Aí essa era a camisa comemorativa do Corinthians, isso, né? Com o escudo anos. Antigo. Muito bacana. Fez muito sucesso. Que também. treta é essa aí, Capita? Eu falei assim, tá louco? Bom, eu jogando eu falava um pouquinho, entendeu? Falava, né? E às vezes tinha algumas discussões com os adversários, mas não... Tirando com o D'Alessandro, que foi uma coisa mais Teve uma forte, faísca ali, né? Mas o resto é discussão de jogo, nunca teve agressão nem nada assim do tipo. Oh, por falar, treta, olha só, vai ser que eu tava adivinhando. É exatamente essa, né? Olha lá, o Ronaldo bem no meio da foto, o Guinha Azul, que também gostava de um Mas sabe que o Guinha Azul, mas ele foi um dos caras que tentou separar, depois ao final da partida veio, deu os parabéns pra gente, assim, um cara muito... E claro que o D'Alessandro perdeu a cabeça ali, afinal estavam, né, perdendo o título em casa, mas o... Ele tá mandando um soco na foto ali, quase. Mas ele não queria socar, né, porque assim, com todo o respeito que eu tenho por ele, mas ele não queria brigar. A pessoa que quer brigar mesmo... Ela chega e tenta a agressão, né? de fato. Ele queria mais que, ou eu, ou algum outro jogador do Corinthians, tentasse revidar uma agressão fake, né? Que não chegou a agredir ninguém. Muito bem. Aí levantando o taça, esse é o Paulista de 2009? Esse é o Paulista de 2009, Um título muito importante, assim, pela forma, a gente conquistou de forma invicta. Teve um acidente... que poderia ser até um incidente mais grave, felizmente não foi, apesar dessa foto aí... Parece que você tá pegando fogo nessa foto aí. Alguns amigos falaram que foi em virtude da comemoração, né, que a gente ficou tão eufórico que todo mundo tem essa expressão em inglês, né, on fire, né, quando o jogador tá jogando muito bem, principalmente no basquete. Comemoração incendiária do Corinthians. O que explodiu ali? Era a máquina de papel? Não, na verdade, assim, quem organizou, ao invés de pensar em soltar os fogos primeiro e depois a chuva de papel, fez o contrário. Aí soltaram a chuva de papel primeiro, a sorte que é papel picado, mas assim, e os fogos. Aí muito inflamável
esse tipo de papel. Que ideia genial. Felizmente é tão inflamável que assim foi uma labareda, mas que rapidamente se apagou. Mas teve um prejuízo aí, porque essa taça caiu no meu pé e quebrou meu dedo. Mentira. A taça Peraí, bem volta pesada. na foto da taça lá, Fabão. Olha o tamanho da taça, gente. Essa taça caiu no seu pé e quebrou o seu dedo. Aí a gente estava num guindaste, né, mais ou menos uma altura de de 2 a 3 metros, os jogadores embaixo. Na hora daquela confusão do fogo, houve um certo um susto, né, por parte de quem estava em volta também, porque eu não via a quantidade de fogo que estava ao redor de mim. Tá. Então eu fiquei mais tranquilo depois nas cenas na TV que me chocaram. Essa foto mostra bem, parece que você está pegando fogo. Exato. Né? E aí, então como eu não estava vendo, eu fiquei mais tranquilo, só que as pessoas, aí eu apoiei a taça assim, num parapeito desse guindaste, e se eu não me engano até o Orlando, esqueci o nome dele. Ministro? Ministro, Ele empurra a taça assim para eu largar a taça, só que a taça, ela não foi para frente, felizmente, poderia cair em cima de algum jogador, mas ela caiu para dentro, né? E aí ela caiu no meu pé, mas na hora da confusão eu não percebi. Quando eu cheguei no vestiário, eu fui tirar minha chuteira, eu olhei minha chuteira e estava com sangue, achei estranho. E aí vi um corte assim, mas né, eu tomei um pisão no jogo e não me dei conta, porque às vezes está tão quente que isso aí acontece. Uhum. E aí eu tirei, assim, vi que estava raso. Eu falei, pô, mas isso não é marca de chuteira, isso não foi chuteira que fez. Aí imaginei, pô, deve ter sido na hora da taça. E aí eu peguei no meu dedo, e aí tava rangendo seu dedinho. Sei. E aí imaginei, poxa, quebrou. Aí mostrei o médico, falei assim, acho que meu dedo quebrou e tal. Eu disse, quebrou mesmo, tal, eu tenho que tirar uma radiografia. Eu falei, não, amanhã, porque hoje vamos comemorar, né? Hoje vamos tomar um veneno aí. Anestesiou também, não senti nada no dia seguinte. Isso, pô. E também é uma contusão de campeão, né, cara? Claro, Só o cara que ganha o título pode ter o dedo quebrado pela taça, né? Então tudo bem, é currículo. E essa foto com você pegando fogo parece o Michael Jackson no clipe da Pepsi lá, que pegou fogo no cabelo, né? Ele ficou até com uma mancha assim. Olha lá, ó. Tocha humana. Agora bota a foto do Jack. Foi o teu último time, o Joinville? Não, o Jack foi... Meu último time foi o Corinthians. Eu joguei no Jack em 2003 e 2004, que é uma cidade também maravilhosa, Joinville, que é apaixonada com o time. Estou muito triste porque acabou caindo para a terceira divisão novamente. Aí, ó. E eu fui muito feliz lá em Joinville, tem grandes amigos lá. Nereu Martinelli, que foi até o presidente, me prometeu um estágio, que eu ia parar de jogar bola quando eu estava no Joinville, tive um problema de lesão, e aí fui pedir um estágio para ele, estudava ciências contábeis, e aí ele pegou no meu pé, não vou te dar estágio, tem que continuar jogando bola. Até hoje ele vai parar de jogar bola, tá vendo? Eu te falei para não parar. Mas enfim, foi um clube que eu fui muito feliz, apesar de não ter conseguido muito sucesso profissional. E um estádio aconchegante também, né? Pois um quando eu jogava lá, estavam construindo o estádio. E aí, infelizmente, coincidiu do time não ir bem na Série B. Naquela época, em 2004, acabou sendo rebaixado também. Então, assim, foi uma tristeza muito grande, mas depois chegou até a primeira divisão, mas infelizmente não conseguiu se manter. Muito bem. Aqui nos comentários, o Jorge Luiz Camargo pergunta se o Chicão foi o teu melhor parceiro de zaga. O Chicão, junto com o Teco, que foi um jogador com que eu joguei no Grêmio, mas também no Ipatinga, assim, a gente tinha uma sintonia muito boa, tanto eu e o Teco, quanto eu e o Chicão. Aquele Ipatinga do Ney Franco, diga-se de passagem, como diria o Neto, né? Exatamente. Aquele time mesmo. Mas assim, o Chicão, o que mais me chamou a atenção, eu acho que em muitas pessoas também, a gente começou a jogar hoje, que se fala muito em linha alta, marcando em cima, com a linha bem defensiva, né? Os 4 homens de trás jogando, pressionando muito a bola, mas de uma forma não treinada. Tá. Foi assim, uma forma que a gente acabou Vocês convencionaram ali, né? Porque o Chicão estava acostumado a jogar no sistema de 3-5-2, ele na sobra, então ele tinha o hábito de antecipar muito, de jogar muito buscando a bola, e eu acabei tendo que me adaptar a o jeito dele jogar, e todo o time, atrás dos 2 laterais também, fizeram isso. E depois dava até vergonha de jogar contra alguns grandes jogadores, que eu não vou citar o nome aqui, o tanto que eles ficavam impedidos. Porque, assim, não era um costume do futebol brasileiro ainda jogar com a linha tão alta. E os atacantes brasileiros tiveram, e têm ainda, muita dificuldade, mas já estão bem melhores, até porque é meio que hoje várias equipes tentam fazer isso. Então, os atacantes estão mais habituados a sair dessa linha de impedimento, que na verdade nem é uma linha de impedimento, é você realmente jogar pressionando, que é diferente. A linha de impedimento tem um comando, todo mundo sai. Isso gera uma linha de impedimento automática. Exatamente, exatamente. O zagueiro, viu, você que está assistindo, joga muito mais com a cabeça do que você pensa.
eu encerrei a minha carreira precoce porque eu não aguentava mais ouvir o goleiro gritando sai e o técnico gritando volta. Aí eu travava e ficava no meio do caminho. É difícil, né, cara? Eu escutava muito assim, as entrevistas de outros zagueiros quando eu era jovem ainda para tentar entender, né, o porquê do sucesso. E ouvi de alguns assim, dicas, não diretamente para mim, mas nas entrevistas, de como eles davam importância ao posicionamento. Eu ouvia muito isso, o zagueiro joga muito mais com posicionamento, e aí fui estudando e vendo o que significava, né, esse posicionamento. Então é não ficar só olhando para a bola, é olhar muito essa visão periférica, a gente fala, está olhando a bola aqui, mas sabendo que você, que é o atacante, por exemplo, está aqui, então vendo a sua movimentação. E isso é uma característica que o bom zagueiro precisa adquirir para poder evoluir na carreira. Para não ter aquela mania de marcar a bola, né? Aí o cara que você devia estar marcando está zanzando atrás de você e você está preocupado com a bola. Claro. Tem que encostar no cara para saber onde ele está. E né? é óbvio que isso não é fácil, né? Pois é. Não é fácil. Demanda muito treino, mas muita atenção do jogador ali se preocupar com isso de fato. E buscar a sua evolução individual, porque isso vai refletir no conjunto do time. Mais uma pergunta aqui da rapaziada para você, o Lucas Mancini. Capita, quem você acha mais parecido contigo jogando, o Pablo ou o Balbuena, que é a zaga atual do Corinthians? Eu acredito que o Balbuena, o Pablo, ele tem até mais velocidade, é um jogador mais explosivo, de antecipação, muito bom também pela bola aérea, mas o Balbuena veio até com mais velocidade que eu tinha, mas é um jogador também que está evoluindo muito, muito bom pelo alto, tem feito não só pelos gols, mas também assim, o posicionamento dele dentro da área, como que ele consegue interceptar vários cruzamentos, e eu vejo que a gente tem uma certa semelhança, óbvio, guardadas as devidas, né, proporções, respeitando cada um. E para terminar, o Rafael Fagner da Silva. William, qual jogo faz parte da sua história nos gramados? Qual o jogo mais emocionante da tua carreira? Tem um que dá para pensar assim? Aquela perguntinha chata de responder. Foram alguns. Você gosta de fazer umas perguntinhas chatas. Mas o cara que fez aqui, ó. Eu não tenho culpa. Dessa vez eu não tenho culpa. Dessa vez é verdade. Bom, eu tive várias passagens, vários jogos, mas para mim o emblemático foi a vitória nossa contra o Cruzeiro. Jogava no Ipatinga. A gente foi campeão mineiro em 2005, dirigido pelo Ney Franco. O Cruzeiro invicto, jogando no Mineirão, jogava por um empate. E a gente acabou ganhando, o único jogo que o Cruzeiro perdeu naquela competição. A gente ganhou de 2-1. O único gol que eu fiz na competição foi 2-1. Então, assim, não tem como ser diferente. Eu acho que foi o jogo, até porque esse jogo e essa conquista fizeram com que a minha carreira desse um loop, como alguns amigos brincam. Deu um loop de 360. Não, gente, de 180. 360 volta para o mesmo lugar. Exatamente. De 180 e aí... O jogo catapultou a sua carreira. Exato. Muito bem. A Emily Teixeira diz que está com saudade de você jogando. O Thiago Nascimento mandou um abraço. E, a galera tem muito carinho por você, assim como eu, que agradeço a sua presença aqui na Placar ao Vivo. Eu agradeço a todos que participaram e prazer estar contigo novamente. A gente vai te chamar de novo em breve. Por favor. Palmas pro Capita. Vocês podem bater palma aí também. Temos audiência aqui, aliás. Poder botar uma arquibancada aqui e fazer uma plateia, nada Já pensou? mal. Só não pode vaiar, né? Porque a arquibancada às vezes surpreende a gente. Né? Não? Capita, então vou esperar assim, uns 2, 3 meses, aí eu te chamo de novo, pra você dar uma descansada. Vai ser um prazer. Tá bom? Então é isso, galera. Placar ao vivo agora só segunda-feira. Amanhã é sexta-feira, dia de placar na rua. Mas eu tô online 24 horas em todas as redes sociais. A gente se vê. Valeu, Capita. Um abraço. Tamo junto. Tchau!